Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais essa aula de filosofia daqui do Se Liga na Educação. Sou o professor Leandro Carvalho, vou com você e junto com o Heron, nosso intérprete, seja bem-vindo também, para mais essa aula e o nosso tema é os discursos e a mitificação. Tema do Exame Nacional do Ensino Médio, tema de segundo ano do ensino médio. Onde é que você vai encontrar esse conteúdo? Veja lá, no PET do primeiro bimestre, ou seja, o PET que vai ser disponibilizado para você nos próximos dias, dentro em breve, no PET do segundo ano do ensino médio, você encontra esse conteúdo dos discursos e da mitificação. Você, professor, você, professora, colega meu, que está preparando o seu plano de aula, que está preparando suas intervenções, você vai encontrar referências na BNCC, na competência específica número 1. Anote o código para te ajudar a compor sua aula com mais qualidade e com mais precisão. Vamos dar uma olhadinha no significado ou nos possíveis significados da palavra mito. De um modo mais geral, a gente pode considerar o mito como uma narrativa, ou seja, como um certo modo de apresentar alguma coisa. Professor, qualquer tipo de narrativa, veja só, não necessariamente todas as narrativas, mas no momento em que você apresenta uma receita de bolo para alguém que está aprendendo a fazer um bolo, você está compondo uma narrativa. Dentro dessa narrativa, você pode se valer de valores, de conceitos, de ideias, de pontos de vista, de interpretações que são suas, que são pessoais e que não necessariamente precisam ser compartilhadas com os outros. O que eu quero dizer é que as narrativas dizem respeito aos valores que você cultiva enquanto ser, enquanto indivíduo na sociedade. Desse ponto de vista, um pouquinho da sua fala é sempre uma fala mítica. Novamente aqui no conceito, de um ponto de vista mais geral, pode-se considerar o mito como uma narrativa, ou seja, o modo de apresentar alguma coisa. É claro que a gente não precisa parar por aí, não é mesmo? Vamos dar uma olhadinha aqui adiante. Estabelecendo ou tentando estabelecer aqui uma distinção entre as diversas narrativas possíveis, tá? Aqui eu tenho o desenho da famosa cegonha, né? Todo mundo que já foi criança deve um dia ter se deparado com a historinha da cegonha. Mamãe, como é que eu nasci? Como é que eu vim parar no mundo? Uma das primeiras perguntas filosóficas que a gente faz na vida, né? Como que eu vim parar no mundo? Aí o papai, a mamãe, o tio, o avô, um pouco constrangidos em dizer isso para uma criança pequena, vai dizer, olha, cegonha te trouxe no bico, enrolado numa fralda, deixou aqui na porta da casa da gente e você está aí compondo a nossa família. Aí a gente vai crescendo, a gente vai estudando, né? Vai para aquela aula de ciência da professora que muito dedicadamente vai dizer para a gente, olha, existe um processo biológico, esse processo biológico é a gestação, e aqui eu tenho então uma mostra do que seria o processo da gravidez explicado a partir do discurso científico, a partir do discurso da biologia, da reprodução humana, né? Perceba que há duas narrativas aqui. Uma narrativa que retoma a tradição mítica e uma narrativa que retoma argumentos científicos. É muito importante a gente prestar atenção nisso, porque lá na frente eu vou problematizar com você o discurso científico enquanto reprodutor de ideias míticas, né? Ele também pode ser utilizado por esse canal ou nesse sentido, tá? Vamos aqui adiante, porque eu vou destrinchar com você agora os significados possíveis de mito. Eu dizia lá no início que o mito, de forma mais ampla e de forma mais geral, pode ser tratado como uma reprodução narrativa, como uma forma narrativa, mas agora eu vou tratar de três subconceitos
específicos em relação ao mito. Primeiro significado, forma atenuada de intelectualidade. Existe uma interpretação no campo da filosofia de que o mito pode ser tratado como uma forma atenuada de intelectualidade. De onde vem essa tradição de pensamento, essa forma de interpretar o mito? Sobretudo da contribuição de Platão e Aristóteles. Vejamos lá. Platão representa aquilo que fica, para Platão representa aquilo que fica para além da compreensão racional, ou seja, como é que Platão está propondo que se compreenda o mundo? A partir de critérios racionais. Tudo aquilo que eu não posso interpretar e compreender a partir da razão, fica de fora dela. O mito é uma dessas coisas que ficam de fora, né? Então, se você pensar, por exemplo, que a deusa da colheita, né, no caso lá no mundo grego, a deusa Ceres, que é a deusa da colheita, de onde vem, por exemplo, a palavra cereal. Não se pode demonstrar, não se pode verificar a existência real, concreta dessa divindade. Então ela cai também na dimensão mitológica, aquilo que será explicado para além do mundo racional. Aristóteles vai por essa mesma linha, assume esse mesmo ponto de vista, sendo que eventualmente ele radicaliza ainda este ponto de vista, dizendo mais taxativamente que contrapõe-se o mito e a verdade, ou seja, aquilo que é mito não é verdade, aquilo que é verdade não é mito, né? Sobretudo quando a gente vai estudar um pouco mais profundamente a lógica de Aristóteles, isso começa a fazer mais sentido para dentro da teoria dele, tá? Verdade é uma coisa e mito é outra, ou seja, se você compõe um discurso mítico, necessariamente você não está compondo um discurso verdadeiro. E aí a verdade torna-se símbolo, torna-se significado de científico. Aquilo que é científico é verdadeiro, enquanto que aquilo que é mítico é necessariamente falso. Perceba que a partir de Aristóteles a gente tem uma ruptura entre esses dois discursos. Eu quero só voltar para você aqui na lâmina anterior. Existe, a partir de Aristóteles, uma ruptura entre esses dois discursos aqui, que vai causar diversas consequências na história do desenvolvimento da ciência. Consequências extremamente positivas, por um lado, e algumas questionáveis, por outro. A gente vai ver lá adiante. Vamos aqui ao segundo significado de mito. Eu quero retomar com você o mito enquanto forma autônoma de pensamento, ou seja, uma forma regida por seus próprios mecanismos internos de compreensão, né? E aí eu vou retomar com você um autor italiano chamado Giambattista Vico. O que ele traz para a gente de contribuição? O mito não é algo secundário em relação ao pensamento racional, mas ele se situa num plano diferente do intelecto, igualmente digno, igualmente válido. Aqui, a gente vai interpretar o significado do mito da seguinte maneira. O mito já não é, veja que em Aristóteles o mito era o contrário da verdade, aqui no pensamento do Giambattista Vico, isso já não é necessariamente verdadeiro, né? Existe a possibilidade de que o mito permaneça sendo um discurso válido, um discurso digno de consideração, mesmo não sendo um discurso estritamente racional, mesmo não sendo um discurso válido do ponto de vista lógico-racional. Mais uma vez, retomando lá o mundo da cultura grega. Se você pensar que a maioria dos semideuses e deuses gregos são filhos, segundo uma narrativa, são filhos de uma pessoa, segundo outra narrativa, são filhos de outra pessoa, né? Com Zeus costuma acontecer isso frequentemente, e está tudo certo. A narrativa mítica passa a ter um conteúdo válido, mesmo que esse conteúdo não seja necessariamente racional, tá? E existe ainda uma terceira interpretação do que seja o significado da estrutura mítica, e aqui eu vou fazer uma referência
a uma outra disciplina do nosso conhecimento, que é a sociologia. Provavelmente o professor de sociologia vai trabalhar com você algo nessa terceira interpretação, nesse terceiro significado de mito. Porque o mito pode ser também instrumento de estudo social, ou seja, de estudo a respeito das relações sociais. Bronisław Malinowski, que é um autor da sociologia, vai nos dizer que o mito cumpre uma função de continuidade da cultura, veja, e de reforço à tradição. Portanto, ele é indispensável para qualquer cultura. Vamos pensar, por exemplo, na trajetória da cultura indígena, né? Durante centenas de anos, durante milhares de anos, aqueles povos indígenas originários do Brasil, por exemplo, vieram estabelecendo-se culturalmente como povo, como nação, como comunidade, e num determinado momento da história, aquilo passou por um processo de ruptura, que é quando iniciou-se o contato com os povos europeus que chegaram à costa brasileira, a partir de 1500. Né? Esse contato, esse choque cultural, estabeleceu uma nova compreensão do que é sociedade, do que é comunidade, de como viver a vida. Né? E sem entrar nas mazelas do quanto isso trouxe de prejuízo, vamos entender apenas o seguinte: houve um processo de ruptura na continuidade dessa cultura, né? Da continuidade desses povos culturalmente estabelecidos. Ao mesmo tempo, os mitos, as histórias, as narrativas que esses povos indígenas originários traziam como componentes do seu mundo foram colocados em questionamento. Né? O reforço à tradição desses povos originários foi questionado, foi limitado. Né? Não apenas houve um processo de eliminação física destas comunidades, mas também uma eliminação simbólica a partir da interrupção dessa tradição. Perceba que, portanto, que a reprodução de conteúdos míticos também é indispensável para o processo de reprodução cultural e de reprodução social. Né? Esse objeto, essa interpretação, esse significado do mito vai ser estudado no componente curricular da sociologia. Eu espero que o seu professor te coloque para pensar a esse respeito, sobre esse assunto. Queria sugerir para você aqui um documento, e falando, né, dessa questão da tradição mítica, você deve ter acompanhado pelas redes sociais a existência de Cidade Invisível, né, um documento, uma série de TV lançada muito recentemente, ainda esse ano, né, uma série brasileira, né, do gênero da fantasia, mas que a gente poderia interpretar não exatamente como fantasia, mas como uma forma de narrar determinados mitos. É uma narrativa que se estabelece sobre o conteúdo mítico que ele aborda. A gente vê aqui, salvo engano, aqui a mula sem cabeça seria o Saci Pererê. Você vai saber melhor do que eu. Né? Recomendo a leitura desse documento, recomendo que você assista essa série, porque ela traz também pontos de reflexão a respeito da questão dos mitos. Vou passar aqui para comentar com você uma questão que pode cair no exame nacional, uma questão elaborada a partir do critério que se elabora as questões do exame nacional. Vamos ler o texto aqui? O texto 1 diz o seguinte: o ar é o elemento originário de tudo o que existe, existiu e existirá. O texto 2 diz: Deus, como Criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e no princípio dos tempos. O primeiro texto é atribuído a Anaxímenes de Mileto, um filósofo considerado pré-socrático, ou seja, que surgiu na filosofia antes do pensamento do Sócrates, e Basílio Magno é um pensador lá do período medieval, da Idade Média,
teólogo, filósofo e, como todo pensador da Idade Média, preocupado com uma filosofia mais ou menos próxima do ideal religioso, do mundo religioso. Tá? E aí vem o nosso o comando aí da questão. Filósofos das diversas épocas procuraram explicar racionalmente a origem do universo. O que as teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e Basílio Magno, pensador medieval, têm em comum? Veja que na sua leitura da questão, você precisa identificar o que ela está te perguntando. Isso também é uma habilidade a ser desenvolvida para quando você estiver diante da questão lá no Exame Nacional do Ensino Médio, no dia que você estiver na frente do seu caderninho de questões lá, tá? A pergunta objetiva que está sendo feita aqui é: o que esses dois pensadores têm em comum? Vamos tentar entender isso. O que eles têm em comum? As duas têm origem nos mitos das civilizações antigas. Mas se eu não estou lembrando aqui, o Basílio Magno não dizia nada de civilizações antigas, né, gente? Olha aqui, Deus como Criador de todas as coisas está no princípio do mundo e dos tempos. Então, a gente já pode eliminar aqui a questão A. Ambas propõem um princípio originário para o mundo. É bem possível, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui? Elemento originário, Criador de todas as coisas. Então, sim, podemos interpretar que ambas propõem um princípio originário para o mundo. Mas vamos conferir as próximas. As duas defendem que Deus é o princípio de todas as coisas. Novamente, não podemos afirmar isso porque o texto 1 fala do ar como elemento originário e não de Deus como elemento originário. Então aqui a gente já elimina também a letra C. Letra D, as duas rejeitam as teorias de filósofos da religião. Então, antes, pelo contrário, né, gente? Vamos voltar aqui na ideia de que Deus, Criador de todas as coisas, é defendida por Basílio. Então, a gente já pode eliminar aqui também. E ambas, quinta opção, ambas são baseadas nas ciências da natureza, pelo mesmo motivo que a gente eliminou a quarta questão, a gente elimina também a quinta. Conseguimos identificar, portanto, que ambas, tanto Basílio Magno quanto Anaxímenes, propõem a reflexão sobre um princípio originário para todas as coisas que existem no mundo. Queria só retomar aqui com você rapidamente lá no início, né? De um modo mais geral, o mito pode ser considerado uma narrativa, uma forma de apresentar as coisas. A gente destrinchou, a gente abriu esse conceito para interpretar 3 significados dele, forma atenuada, de intelectualidade, ou seja, uma forma mais sutil de desvencilhar-se da intelectualidade racional, ponto de vista defendido tanto por Platão como por Aristóteles, pode ser interpretado sob um significado de forma autônoma do pensamento, ou seja, é tão digno quanto válido do que qualquer pensamento racional, proposição do Giambattista Vico, finalmente instrumento de estudo social a partir da sociologia do Bronisław Malinowski, como a gente viu aqui, indispensável para o dinamismo, para a dinâmica das culturas. Eu espero que você tenha apreciado essa aula, espero que ela tenha sido útil para você. Deixo aqui o meu abraço, até a nossa próxima aula.